Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, todos nós sabemos que a justiça, ela tem lado. Mas nós não sabíamos que o lado da justiça, um lado deles, era tão forte. Porque, veja bem, o ministro Gilmar Mendes, ele votou para reduzir a pena de um ladrão que, inclusive, roubou a população do Brasil inteirinha. Inclusive, na época que ele cometeu esse roubo, ele roubou o meu salário. Exatamente o meu salário. E na época eu trabalhava no Diário Popular. Ele roubou o meu salário. Então ele é um ladrão. E agora o ministro Gilmar Mendes quer diminuir a pena dele, que ele foi condenado por um outro crime que ele cometeu, também de roubo. Só que o negócio é o seguinte, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele votou para reduzir de 8 anos e 10 meses a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. E com isso, o Supremo retomou o julgamento, inclusive, de um recurso da defesa do Collor, que questiona a condenação do ladrão Fernando Collor de Mello. Porque esse eu tenho certeza absoluta que ele é ladrão. Porque ele roubou o meu salário. Salário de um mês trabalhado. O Diário Popular depositava na Caixa Econômica, pegava o cheque, depositava na Caixa Econômica, e ele roubou o meu salário inteiro. E tem outra. A defesa agora do Collor, do ladrão, porque tem um porém nisso tudo. Em São Paulo, há um tempo atrás, um morador de rua, ele entrou em um supermercado e pegou um chocolate. Tabletinho daqueles tal de bis. Já faz 2 anos ele está na cadeia. Eu não vi o Gilmar Mendes mandar tirar ele porque o roubo era insignificante. Agora, reduzir a pena de um ladrão que roubou o Brasil inteiro é o fim da picada. Agora, a defesa do ladrão pede que a pena seja reduzida para 4 anos, porque assim ele não fica na cadeia. Porque ele está condenado e não tirou um dia de cadeia. O cara que rouba um celular na rua, por exemplo, é condenado muito mais que isso e fica um tempão na cadeia. Agora, o bonitão Collor, porque foi senador, foi presidente da República, ladrão, e a população, depois que ele roubou o Brasil inteiro, elegeu ele a senador. Olha bem a cabeça desse pessoal que votou no Collor.
Porque a população do Brasil tem mania de votar no cara rico. Aquele que é mais conhecido na cidade, porque o avô foi assassino, por exemplo, porque o avô dele era assassino, matou uma pessoa dentro do Senado Federal. E aí a família ficou conhecida. Aí a população, eu não sei se é de bronca, não sei o porquê, eles costumam a votar nesse pessoal. Por isso que no Senado Federal só tem empresário. Você não vê nenhum operário, trabalhador no Senado Federal. O único que fugiu às regras foi o presidente Lula, que de operário ele passou a ser presidente do Brasil. Mas isso demorou mais de 400 anos. Agora, também não adiantou nada. A população elegeu o trabalhador para presidente da República e no Senado Federal e na Câmara votou nos empresários todos. Votou na maior parte deles, inclusive deputados. A maior parte deles da extrema-direita. Maior parte, 90%, tudo da extrema-direita. Você veja bem, e aqueles que se colocam da esquerda, teve a votação lá de taxação de imposto para os mais ricos. Aqueles que se colocam de esquerda não foram nem votar, não apareceram lá. Caso da Tabata e um monte deles. Até aquele que foi candidato a governador, a prefeito de São Paulo, não apareceu para votar, entendeu? A proposta do governo de taxação das grandes fortunas. Aí dançamos. Quem paga imposto no Brasil é o pobre. Agora, a justiça, falando do Collor, a justiça considerou que o Collor participou de um esquema para receber propina em troca de apoio para indicar e manter diretores da BR Distribuidora. E, além dele, os empresários Luiz Pereira de Amorim, Pedro Paulo Bergamatti e Leone Ramos, esses também foram condenados. Agora, a denúncia formulada no âmbito da Operação Lava Jato apontou que o Collor teria participado de uma organização criminosa entre 2010 e 2014. Agora, o Collor nega que tenha cometido irregularidade, porque para ele roubar é tão normal que ele acha que ele não está cometendo irregularidade de roubar. Porque o cara que rouba, ele é o quê? Ladrão. Não interessa se ele rouba um amendoim ou que nem o Collor, porque o Collor só rouba 1 milhão. E quem rouba 1 milhão diz que tem perdão. E quem rouba uma batatinha vai para a cadeia. Agora, essa ação do ladrão Collor está no Supremo desde 2018. E recentemente, em julho, o Gilmar Mendes, na votação dele, ele pediu vistas na ação. E para requisitar mais tempo para analisar. Isso é costume, quando eles querem fazer alguma sacanagem, que eles querem porque o ladrão é rico,
eles não querem que rico vá para a cadeia, então é feito essas manobras. Aí o ministro, o juiz, ele pede vistas do processo, senta no processo e fica lá esquentando o processo, até vencer o prazo. Agora, embora ainda falte, por exemplo, porque agora ainda está faltando os votos de 7 ministros do Supremo Tribunal Federal para finalizar o julgamento. E essa finalização vai até o dia 11, agora de novembro. E ainda tem dúvida. Exatamente. O caso desse recurso que ele seja negado, o Collor terá que começar a cumprir a pena em regime fechado. Mas isso eu estou duvidando, porque o que acontece? A justiça no Brasil, ela tem lado. Isso todo mundo sabe, que a justiça tem lado. Aquele cara que tem muita grana é ladrão, mas roubou muito e pode contratar um escritório de advocacia grande, que os advogados conhecem todos os juízes, ministros, promotores, são todos eles amigos, então esse cara não é condenado. Agora, aquele cara que vai na feira, rouba um pé de alface, ele já começa a apanhar na feira. Vai para a delegacia, leva o maior cacete. Aí o juiz faz questão de condená-lo. E tem outra, pena máxima, artigo 157. Porque ele roubou. Se ele tivesse furtado, aí seria menor a pena, seria o artigo 155. Mas, como ele roubou, é 157. Agora, esse caso da condenação total, ficando abaixo de 8 anos, ele não vai cumprir pena nenhuma. Porque ele pode, inclusive, como ele é considerado primário, porque quando ele roubou o Brasil inteiro, ele não foi condenado. Roubou o Brasil inteiro. Muitas famílias perderam o homem da casa porque se mataram. Muita gente deu tiro na cabeça, porque todo mundo ficou sem nenhum tostão no bolso, a não ser a burguesia. Porque a burguesia na época, inclusive eu conversei com um deles, ele falou, Bruno, ele era um grande empresário em São Paulo, ele falou, olha, com essa atitude desse ladrão aí, esse Collor, só o pobre que foi prejudicado. Porque o rico é tudo em dólar fora do Brasil. Então, para o rico não abalou em nada. Agora, para o pobre foi dificultoso, porque muita gente se matou na época. E tem outra, agora diz que não, ele continua sendo réu primário. Agora veja bem, quanto tempo já faz que ele foi condenado? Há 8 anos. Porque ele foi condenado a 8 anos e 10 meses, parece. 8 anos e 10 meses. Não foi um dia para cadeia. Não foi um dia. É engraçado isso. Porque o Lula não cometeu nenhum crime e ficou 2 anos na cadeia. E não tinha cometido nenhum crime. Inclusive os processos deles foram todos anulados.
Mas sabe como é que é? O Lula era operário, trabalhador, metalúrgico. Por isso que foi para a cadeia. Agora acha que o Collor vai para a cadeia? Eu, inclusive, estou até apostando que essa condenação do Collor pelo roubo de milhões. Eu tenho até anotado aqui, eu não lembro a quantia de milhões que ele meteu a mão, mas eu vou dar uma olhadinha. Na época que ele meteu a mão na grana, foi 20 milhões. 20 milhões. O cara mete a mão em 20 milhões e não acontece nada. Agora, se fosse um operário, no caso do Lula que não roubou nada e os caras acusaram dele, não, tem o flat, tem o triplex, tem a chácara, não sei aonde. Aí inclusive o Gilmar Mendes foi um dos que foi a favor à condenação do presidente Lula. Nós não podemos esquecer isso. Agora, ele, como faz parte da alta burguesia, de latifundiários inclusive, que é o caso da família do Collor, eles se defendem e não deixam a justiça fazer a sua parte, porque a justiça no Brasil, vamos e venhamos, deixa a desejar. É só ver o caso aí dos candidatos nas eleições. É só ver o caso, por exemplo, do governador de São Paulo, que cometeu crime nas eleições, não aconteceu nada. Vai acontecer daqui 10 anos. Mas daqui a 10 anos nem sabe se a pessoa existe. É o fim da picada à nossa justiça e também o comportamento de alguns ministros no Supremo Tribunal Federal. Agora, lógico, eu, por exemplo, tenho uns ministros no Supremo Tribunal Federal que eu confio pra caramba, que eles realmente combatem a corrupção. Agora, tem alguns que colaboram com a corrupção, porque esse caso do Collor é colaborar com a corrupção. Fazer ele não ir para a cadeia, não ficar um dia na cadeia, é muita sacanagem. Inclusive porque o cara roubou o meu salário. E tem outra, eu entrei com o processo, foi até o Supremo Tribunal Federal. E a Carmen Lúcia disse que eu não tinha direito ao meu dinheiro, ao meu salário. Porque chegou para Carmen Lúcia, inclusive. Ela disse que eu não tinha direito, que certo estava o Collor que meteu a mão na minha grana. E a justiça é isso no Brasil. E o pobre não tem para onde correr e nem para onde pedir, não tem. E a gente não precisa ir longe. Em São Paulo está acontecendo a maior sacanagem com a população do Parque Jurupará. O governo de São Paulo, em conluio com a justiça, está expulsando os moradores que compraram as suas terras. Aí, depois de muito tempo, mais de 100, 200 anos, eles resolveram fazer daquelas terras de sitiante, trabalhadores, resolveram fazer um parque. E aí estão dizendo ainda, que a população não tem direito algum.
e compraram as terras lá em 1800. Tem famílias que estão na terra há mais de 200 anos e estão sendo expulsas da terra. E agora, o Collor que roubou 20 milhões daria para resolver o problema da população lá no Parque Jurupará. Daria para resolver. Mas o que acontece? Não, o ministro lá, como é amiguinho dele, falou, não, a gente vai resolver o seu caso. Porque isso eu já vi acontecer, inclusive lá no Supremo Tribunal Federal. Quando foram julgar uma ação lá do Moro, aí disseram que o Moro era inocente. Veja só, o ladrão de Curitiba, juiz ladrão de Curitiba, também foi absolvido lá, tanto no Supremo Tribunal Federal como na PGR, porque foi indicação da PGR na época. E isso acontece. Aí o pessoal fala, não, o Brasil tem que fazer justiça. Qual é a justiça? Será que tem justiça para o trabalhador? Será que tem justiça para a população pobre que passa fome no país? Será que tem justiça para isso? Vamos esperar para ver, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia e também quer livrar o Collor da cadeia. Essa é a direita do Brasil. Ou vocês esperam que no Supremo Tribunal Federal tenha algum ministro de esquerda? No Supremo Tribunal Federal, meu amigo, são todos filhos da burguesia, certo? Então fico por aqui, pessoal, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.